quando as lanternas acordam. Dizem que em noites de Halloween, a floresta de Hollow Creek sussurra. O vento não sopra como em qualquer outro lugar. Ele geme, arrastando vozes que parecem repetir nomes esquecidos. Os moradores do vilarejo vizinho evitam passar perto depois do pôr do sol, mas todo ano algum curioso, desafiado pela própria arrogância, decide atravessar o bosque. Nenhum deles volta o mesmo. Alguns não voltam nunca. Naquela noite, o céu estava laranja e o ar cheirava a folhas queimadas. O grupo de jovens caminhava com lanternas nas mãos, rindo alto, zombando das histórias antigas. Queriam provar que nada havia de sobrenatural ali, que a floresta era apenas um punhado de árvores velhas e vento frio. Um deles carregava uma câmera, outro, uma garrafa de álcool. O som dos passos sobre o chão úmido era o único ritmo constante. A trilha começou a se estreitar. As risadas diminuíram. O ar ficou pesado, úmido, quase pegajoso. As árvores antes espaçadas começaram a se fechar em torno deles como se o caminho se encolhesse. Quando perceberam, as lanternas começaram a piscar, uma por uma, até restar apenas o brilho pálido da lua filtrado pela neblina. No chão havia algo estranho. Abóboras secas, enfileiradas com buracos em formato de olhos e bocas. Nenhuma tinha vela dentro. Pareciam ter sido esvaziadas há muito tempo, mas ainda exalavam um odor doce e podre, como carne em decomposição. Eles seguiram hesitantes. A floresta parecia viva, respirando ao redor. O som de passos adicionais se misturou aos deles, leves, arrastados, sempre próximos, mas nunca visíveis. Um dos rapazes parou, olhando para trás. Não havia ninguém. Quando se virou novamente, percebeu que os outros já não estavam ali. O silêncio caiu como um manto. A lua sumiu por trás das nuvens, e a escuridão se tornou absoluta. Então, uma luz fraca surgiu entre as árvores. Parecia uma lanterna, tremendo no ar, como se alguém a segurasse. O rapaz correu em direção a ela, gritando por ajuda, mas à medida que se aproximava, percebeu que a luz vinha de dentro de uma das abóboras, e dentro dela, algo se movia. Era um olho humano, preso no interior oco, olhando diretamente para ele. O grito ecoou pela floresta, mas ninguém respondeu. Mais adiante, o rapaz da câmera ainda filmava, sem perceber que as imagens mostravam sombras que não estavam ali há poucos segundos antes. Silhuetas longas retorcidas pendiam das árvores como corpos suspensos. As folhas pareciam cochichar palavras ininteligíveis. O som do vento se transformava em risadas, suaves, infantis. Quando ele finalmente olhou para a tela, a câmera mostrava seu próprio rosto, mas atrás dele havia algo. Uma figura, alguém ou algo, com uma cabeça de abóbora vazia, pingando um líquido escuro. A luz interna tremeluzia como se fosse uma chama viva, respirando. Os olhos ocos pulsavam, e cada lampejo revelava ossos e fragmentos de rostos humanos dentro da cavidade. A criatura não caminhava, deslizava. O ar se tornava denso, e o som de lanternas sendo acesas ecoava em volta. 1, 2, 3. Dezenas delas. Cada lanterna continha uma abóbora, e dentro de cada uma havia olhos, dentes e pequenas bocas abertas em gritos eternos. A floresta se iluminou com luzes amareladas e trêmulas. O rapaz tentou correr, mas o chão estava coberto por raízes que se moviam, agarrando seus tornozelos. O cheiro de terra úmida e sangue tomou o ar. Ele caiu, e a câmera rolou, gravando o momento em que a criatura se curvou sobre ele. A luz dentro da cabeça flamejou mais forte, e o grito do jovem se misturou ao som de algo sendo arrancado. Quando o silêncio voltou, a câmera continuava filmando. No enquadramento final, uma nova lanterna surgia entre as árvores, brilhando com intensidade. Dentro dela, um novo par de olhos humanos flutuava, imóveis. Na manhã seguinte, caçadores encontraram a clareira cheia de abóboras. Nenhum corpo, nenhum vestígio de sangue. Apenas o cheiro de podridão e as marcas de dezenas de pés no barro. No centro, uma árvore enorme com algo entalhado no tronco. Uma série de nomes. Todos os desaparecidos do vilarejo, ao longo dos últimos 50 anos. Os moradores dizem que, toda véspera de Halloween, novas lanternas aparecem penduradas nas árvores. Cada uma delas brilha com uma luz diferente, mais fraca, mais humana. E quando o vento sopra por entre as folhas, é possível ouvir suspiros pedindo para sair. Mas ninguém entra mais em Hollow Creek. Ninguém quer ser a próxima lanterna. A Casa da Colina. Na noite de 31 de outubro, a pequena cidade de Maple Hollow, em Vermont,
Parecia saída de um cartão postal de Halloween. As calçadas estavam cobertas de folhas secas, as janelas decoradas com abóboras iluminadas, e o ar cheirava a canela e fumaça de fogueira. Para os adolescentes da Lincoln High School, era a noite mais esperada do ano. A grande festa de Halloween na casa de Ethan Cole, uma antiga mansão herdada de seus avós, isolada no alto de uma colina. A casa, construída no fim do século XIX, era conhecida pelas histórias que circulavam entre os moradores mais antigos. Diziam que, há décadas, uma família havia desaparecido ali, deixando apenas as decorações da festa intactas. Abóboras acesas, taças sobre a mesa e uma música tocando sozinha até o amanhecer. Ethan sempre ria dessas histórias, e era justamente esse ar de mistério que tornava o local perfeito para a celebração. Desde cedo, carros começaram a subir a estrada sinuosa que levava à propriedade. Os faróis cortavam a neblina espessa e a trilha de risadas se misturava ao som distante de corvos. Dentro da casa luzes piscavam, o som ecoava nos cômodos e o cheiro de cerveja e perfume barato tomava conta do ar. Máscaras de monstros, fantasias de vampiros e bruxas se misturavam entre os corredores antigos. Às 10 da noite, a festa estava no auge. O porão havia sido transformado em uma pista de dança improvisada, e a antiga sala de jantar servia de bar. Mas havia algo estranho naquela noite. Uma sensação de que a casa estava observando. Cada espelho refletia sombras que pareciam se mover um segundo depois dos corpos reais, e o ar parecia cada vez mais frio, mesmo com tanta gente ali dentro. A eletricidade piscou pela primeira vez pouco antes da meia-noite. Um breve apagão seguido por risos e gritos fingidos. Mas quando a luz voltou, alguns perceberam algo diferente. As decorações haviam mudado de lugar. As abóboras nas janelas agora tinham rostos diferentes, mais distorcidos, e o retrato antigo na parede da sala, um casal vitoriano com olhar severo, parecia ter sorrisos sutis que não estavam ali antes. Ethan achou que alguém estivesse pregando peças. Subiu as escadas rangentes para procurar os amigos responsáveis, mas a casa parecia maior, com mais corredores do que lembrava. As portas se repetiam, os quartos pareciam idênticos, e cada vez que ele olhava para trás, a escada parecia mais distante. Enquanto isso, no porão, a música havia parado. O som do gerador vinha acompanhado de algo irregular. Um sussurro abafado, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo, mas de trás das paredes. Um dos rapazes foi verificar os cabos e encontrou marcas estranhas no chão. Pegadas pequenas e úmidas, como se alguém descalço tivesse caminhado ali vindo de dentro da terra. O relógio da sala bateu meia-noite. O som reverberou por toda a casa, e a partir daquele instante, o que era brincadeira se tornou silêncio. Os convidados começaram a perceber que os celulares não tinham sinal, e que o portão de ferro do lado de fora estava trancado por dentro, com correntes enferrujadas que ninguém lembrava de ter colocado. As luzes piscavam mais uma vez. E desta vez, quando voltaram, algumas pessoas haviam sumido. O grupo restante começou a procurar pelos desaparecidos, gritando seus nomes pelos corredores, mas só obtinham como resposta o eco das próprias vozes, distorcido e distante. As máscaras largadas no chão pareciam ter rostos diferentes agora, com expressões humanas congeladas de medo. No andar de cima, Ethan finalmente encontrou um dos amigos, parado no corredor, olhando fixamente para o espelho antigo. Quando ele se aproximou, percebeu que o reflexo do amigo ainda o observava mesmo depois que ele se virou. Um segundo depois, o reflexo sorriu, e o garoto diante do espelho caiu, com os olhos abertos e vazios. O pânico se espalhou. Alguns tentaram fugir pela cozinha, mas a porta dava para um campo de abóboras que não existia antes, iluminado por luzes fracas que pareciam vir do subsolo. De dentro das abóboras surgiam rostos. Rostos dos amigos desaparecidos, olhando fixamente, com bocas costuradas e olhos acesos por dentro. Dentro da casa, o som dos sussurros aumentava. Agora formavam palavras, repetindo algo que poucos conseguiam entender. Fiquem, a festa não acabou. O ar se tornou denso, e a casa começou a pulsar como um organismo vivo. As paredes respiravam, o chão tremia levemente, e as sombras projetadas pelas velas se moviam contra a direção da luz. Cada cômodo levava a outro, cada porta abria para um corredor que se repetia, até que ninguém mais sabia onde estava. Ethan foi o último a permanecer consciente. Com as pernas trêmulas, subiu até o sótão, tentando encontrar uma janela ou qualquer saída.
Lá dentro, encontrou um velho baú aberto. Dentro dele, havia fotos antigas de festas de Halloween. Sempre na mesma casa, com grupos de jovens sorrindo, datadas de décadas diferentes. E em todas as fotos, as pessoas eram as mesmas que estavam na festa daquela noite. Na última foto, datada de 1954, estava Ethan, usando exatamente a mesma fantasia. O som do sussurro se transformou em risadas. As paredes vibravam, e o espelho do sótão mostrou não o reflexo dele, mas a sala de estar da festa, agora repleta de pessoas dançando novamente, com rostos pálidos e olhares vazios, como bonecos animados por um poder antigo. A música começou a tocar sozinha no andar de baixo, a mesma que ecoava nas histórias sobre o desaparecimento da antiga família. Do lado de fora, a neblina cobria toda a colina. As luzes da casa de Ethan ainda brilhavam, e quem passava pela estrada jurava ouvir risadas e música vindo do alto. Mas quando o sol nasceu no dia seguinte, a casa estava vazia. As abóboras murchas, as garrafas quebradas, as marcas de passos levavam até o campo e desapareciam entre as folhas secas. Ninguém jamais encontrou Ethan ou os amigos novamente. Mas, todos os anos, na noite de Halloween, os moradores de Maple Hollow contam que a mansão volta a se iluminar. E se alguém se aproxima, consegue ouvir as vozes de adolescentes rindo e dançando, presas eternamente na casa da colina Hollow, onde a festa nunca termina. Os corredores depois da meia-noite. O colégio estava vazio. As luzes do corredor piscavam, refletindo nos armários metálicos riscados por nomes esquecidos. Lá fora, a chuva tamborilava nas janelas, e o vento fazia as portas baterem em ecos distantes. No salão principal, balões laranja e pretos ainda pendiam do teto, restos da festa de Halloween que terminara horas antes. Copos caídos, confetes úmidos e uma máscara rasgada no chão eram tudo o que restava. Uma faxineira caminhava sozinha pelos corredores, empurrando o carrinho de limpeza. O som das rodinhas ecoava de forma irregular, como se algo as empurrasse de volta. Quando passou diante do espelho da enfermaria, seu reflexo demorou um segundo a mais para se mover. As lâmpadas do teto começaram a se apagar em sequência. Clique, 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 até que restou apenas uma luz piscando no final do corredor. O ar ficou pesado, com cheiro de giz queimado. O quadro negro da sala de artes começou a ranger, traçando sozinho linhas brancas que formaram um rosto distorcido. A porta se fechou atrás dela. Nos armários, batidas começaram a ressoar. Primeiro uma, depois várias, descompassadas, como se algo tentasse sair de dentro. As cadeiras se moveram lentamente, alinhando-se em fileiras perfeitas voltadas para o quadro. Uma sombra atravessou a parede e se estendeu pelo chão, subindo pelas carteiras, até tomar a forma de uma silhueta sem rosto. O relógio da parede travou em meia-noite. As luzes se apagaram por completo. O silêncio foi quebrado apenas pelo arrastar de algo pesado pelo piso encerado. Quando as lâmpadas voltaram a piscar, o corredor estava vazio. O carrinho de limpeza permanecia ali, tombado, e a porta da enfermaria exibia marcas de mãos escuras por dentro do vidro. Na manhã seguinte, os alunos encontraram o quadro da sala de artes coberto de nomes. Entre eles, um novo havia sido adicionado durante a noite. A colheita do silêncio. Na noite de Halloween, a pequena vila de Hollowmere parecia suspensa entre o tempo e o esquecimento. As casas antigas rangiam sob o vento que soprava pelas plantações mortas, e as abóboras esculpidas nas portas começavam a apodrecer antes mesmo da meia-noite. No centro do vilarejo havia um espantalho, velho, curvado, coberto por trapos escuros e com olhos de vidro que refletiam o luar. Nenhum morador se lembrava de tê-lo colocado ali, mas todos sabiam que ele sempre esteve. A cada ano, exatamente no dia 31 de outubro, alguém desaparecia. Sem luta, sem rastros. Apenas o nome gravado no dia seguinte na madeira do poste da praça. As crianças tinham medo de olhar diretamente para o espantalho. Diziam que ele se movia quando ninguém via, que seu chapéu caído escondia algo vivo, pulsando, respirando. Naquela noite a névoa era tão espessa que parecia ter peso. As luzes das lanternas tremeluziam e uma sombra se arrastava pelos becos, lenta, sem som. Dentro das casas, as velas queimavam azuladas. A colheita seca balançava como se sussurrasse algo. Uma canção antiga, feita de murmúrios e respirações. Às 3 da manhã, o vento cessou. Tudo ficou imóvel. O sino da capela tocou sozinho, 3 vezes. Quando o primeiro morador teve coragem de sair, o espantalho não estava mais na praça. No lugar dele, havia apenas um monte de palha fresca e, sobre ela,
um colar de dentes humanos ensopado em sangue. No alto da colina, entre as sombras do milharal, algo observava o vilarejo. Seu corpo era feito de palha e terra, mas seus olhos brilhavam com uma vida roubada. O espantalho agora tinha uma nova alma dentro dele, a da última vítima, e esperava pacientemente pelo próximo Halloween. A cada ano a colheita continuava. A cada ano o silêncio voltava, e o espantalho crescia. A noite dos espantalhos. Na pequena vila de Hollowfield, o Halloween era a única noite em que ninguém saía de casa. As janelas eram trancadas, as portas seladas com crucifixos, e o som do vento ecoava pelos campos como um aviso antigo. Ninguém sabia ao certo quando o medo começou, apenas que toda véspera de Halloween, os espantalhos dos milharais ganhavam vida. Diziam que os primeiros surgiram há 100 anos, quando um fazendeiro chamado Elias Crow fez um pacto com algo que não pertencia a este mundo. A colheita estava morrendo, e ele implorou por ajuda. Naquela noite, um homem de chapéu largo apareceu na estrada. Prometeu fertilidade eterna aos campos, mas em troca exigiu uma oferenda anual. Uma alma humana, entregue na noite de 31 de outubro. Elias aceitou, e no dia seguinte, os espantalhos começaram a se mover. Desde então, os moradores mantinham o pacto em segredo. A cada Halloween, alguém sumia misteriosamente. Sempre alguém forasteiro. Mas naquele ano, uma garota chamada Lila, recém-chegada à vila, não acreditava nessas histórias. Ela ria dos velhos e dizia que o medo era apenas superstição rural. Na tarde do dia 31, ela decidiu caminhar até os campos para provar que nada de estranho acontecia. O sol já se punha, tingindo o céu de vermelho sangue, quando ela entrou no milharal. O ar estava parado, pesado. As espigas se moviam como se respirassem. Os espantalhos estavam alinhados, imóveis, com seus rostos de pano sujo e costuras desfeitas. Um deles, no entanto, parecia diferente. Era mais alto, o chapéu gasto caindo sobre o rosto, e no peito havia uma mancha escura como sangue seco. Lila se aproximou, curiosa. O cheiro de mofo e terra úmida a envolveu. Quando estendeu a mão para tocar o tecido, sentiu algo pulsar por baixo, quente como carne viva. Ela recuou, o coração acelerado. Então, o espantalho virou a cabeça. O som do pano rasgando cortou o silêncio, e de dentro da fenda onde deveria haver olhos, ela viu algo se mover, um brilho amarelado, úmido, como se a coisa por trás da máscara estivesse desperta. Lila correu, tropeçando entre as fileiras, mas a cada curva havia outro espantalho. Alguns haviam mudado de posição. Outros tinham os braços erguidos apontando para ela. O vento voltou a soprar, fazendo o som das palhas se arrastarem como passos. Quando o sino da igreja tocou meia-noite, a vila ouviu gritos vindos dos campos. Ninguém se atreveu a sair. Na manhã seguinte, apenas o chapéu de Lila foi encontrado, pendurado na estaca de um novo espantalho. O pano do rosto estava costurado às pressas, e sob as palhas, o corpo ainda parecia quente. Naquela noite, os corvos pousaram sobre os campos, ciscando o solo fértil. E quando o vento soprou novamente, quem passava jurava ouvir vozes murmurando entre as fileiras, pedindo ajuda, chamando pelo nome de Lila. Mas ninguém mais voltou lá para conferir. Desde então, há um espantalho a mais em Hollowfield. Um que, se você olhar por tempo demais, parece respirar.